Então, esse material ele é um pouco abrangente, eu já cortei alguns slides para ficar bem mais focado para o trabalho de vocês. Tá? Então, redação científica é algo bem abrangente. E acredito que muitos de vocês já tiveram contato com redação científica por conta das disciplinas de iniciação científica. A aula está dividida em 3 partes. A primeira são apenas bases teóricas. A segunda etapa ela é mais de redação, né? A segunda etapa ela é mais de construção e a terceira etapa ela é mais de redação. Tá? Então, bases teóricas, né? Um texto científico ele ultrapassa barreiras geopolíticas e, por isso, ele possui línguas exclusivas. Desde as suas citações aos artigos que vão ser buscados, porque, como vocês vão aprender adiante, todo o trabalho para a elaboração dessa redação passa primeiramente por uma busca bibliográfica, que vai dar respaldo para os segmentos argumentativos que vocês precisam construir. Então, dentro dessas discussões científicas, a gente precisa entender que não há barreiras geopolíticas. Nós precisamos entender que tipo de linguagem nós estamos buscando. As citações, elas são diversas, os artigos, eles podem vir de vários países, então a ciência fala inglês. Quando você começa essa busca, né, por onde começar, né, você precisa primeiro entender o nível das revistas. O nível da revista ele vai daqui da base No Impact Factors para Low Impact Factors. Tá? Aí nós temos revistas, né, que são jornais internacionais e as High Impact Factors. Né? Então, esse grupo aqui, obviamente, é onde a gente precisa buscar mais informações, dada a criticidade elevada entre os pares de revisão, para aceitar um trabalho científico. Então, o nível em que você está aqui, ele tem um nível muito amplo de busca e argumentação científica. Né? Então, quando a gente fala de uma revista, quando você quer referenciar uma revista no Impact Factor, é uma revista que não sabe nem o que é isso, JCR, chama-se Journal Citation Report. Isso é um relatório de citação, né? Ou seja, não é uma revista que está empenhada em ser citada. E o que é ciência? Ciência é gerar um conhecimento em cadeia. Né? Então, essas revistas elas não têm impacto, porque elas não têm referências. Tá? Temos as revistas que estão começando, mas têm seus problemas para a geração dessas referências. Elas são chamadas Low Impact Factors. E aí a gente tem as grandes revistas, que são as High Impact Factors. E elas são as revistas que comumente nós buscamos com maior amplitude, entendendo já haver um grande cenário de criticidade, de crítica e construção e revisão desses trabalhos. Bom, e aí o que são periódicos indexados? São aqueles que estão dentro de bases que são bases científicas que fazem essa curadoria de revistas, né, e levam essas revistas para dentro dessas suas bases. Nós temos aqui uma base da Elsevier, que é muito boa, que é o Scopus, e vocês, como alunos da universidade, da UF, vocês têm direito a essa base. Tá? Então, o Scopus ele é excelente. Como se dá o modelo básico de artigo? Isso aqui eu tenho um artigo convencional e aqui eu tenho um artigo de revisão. No trabalho convencional, você tem métodos e resultados, e o trabalho de revisão, você trata o desenvolvimento que está atrelado com as argumentações dos dados de literatura que você buscou, dado um escopo de busca estratégica. Então, dentro desse caminho aqui, eu tenho um artigo convencional, onde eu tenho introdução, métodos, resultados, discussão, né? E um artigo de revisão, onde eu tenho uma introdução, um desenvolvimento e uma discussão. O que são literaturas fracas? São aquelas fontes que não são lidas a partir de idiomas regionais, por exemplo, você quer escrever sobre os músculos do antebraço, mas pega um artigo em espanhol que só foi utilizado por uma população mapuche. Então, é um artigo bem regional que não vai fazer grande impacto no seu trabalho. Ele não é um artigo, ele é essencialmente um resumo expandido. Quando ele é uma tese, porque ele não passou por um peer review de revisão de uma revista científica, ou quando a revista é fraca, aquelas no impact factors, ou quando são aqueles artigos ocultos, né? Aqueles que são artigos de baixa literatura. Literatura forte são literaturas em inglês que servem de base para vocês, fonte lida criticamente, que teve peer review, artigo ou livro,
né, por conta do peer review do livro, ISBN, diferente do ISSN. A publicação resultante de tese, aí sim, a tese não, mas a publicação em revistas fortes e artigos visíveis, ou seja, em inglês, com alto impacto. Bom, no método lógico, vocês precisam definir as suas variáveis, que se resumem de várias formas. Primeira, a gente imagina aí as variáveis operacionais ou teóricas, as independentes ou dependentes necessárias ou suficientes para o seu trabalho. Nas operacionais, você tem peso e altura, aprovação prévia de anamnese, número de fugas, né, por exemplo, dropout de um estudo clínico, e a variável teórica, que é referente à análise da variável operacional, né, que é o crescimento, a aprendizagem, o medo, né, o número de fuga, o dropout do estudo, né, e assim vai. Então, você divide as suas metodologias nas variáveis. Você tem as independentes e dependentes, que são as mais conhecidas, que são aquelas. As independentes, elas influenciam o seu trabalho. E as dependentes, elas não estão correlacionadas, elas são influenciadas, né? Então, por exemplo, o peso corporal depende da ingestão de alimentos, né? A ingestão de alimentos depende do peso corporal. Então, você alterna as influências e não influências em variáveis dependentes e independentes. Quando você gera o peso corporal, você está falando, então, de uma variável que são influenciadas pela ingestão de alimentos, né? Bom, necessários ou suficientes, o fato de provocar algo, né, ela é suficiente, e no caso dela ser necessária, quando ela não estiver presente, o fato não estar presente, então ela pode ser necessária ou não dentro do caminho. Então, dentro desse encontro, né, de metodologias, de variáveis, vocês encontram trabalhos que podem negar a sua hipótese, né? Então, o que você faz com um trabalho que nega a sua hipótese? Simplesmente você embarca ele, porque ele pode ser extremamente importante para a sua argumentação. Então, vamos observar aqui, todos os triângulos são brancos, os de linha contínua e os de borda pontilhada. Então, constatação, triângulos de borda contínua são brancos e de borda pontilhada são cinza, né? Conclusão específica, os triângulos de borda contínua são brancos. Pronto. Então, você é mais objetivo possível. Então, usá-los direcionando para essas novas questões e tornando seu texto objetivo. Qual é seu próximo passo, então, se negam a sua hipótese? É explicar por que as de borda pontilhada elas não estão de acordo com o seu resultado ou o seu trabalho. Então, você separa os seus vieses, né, as suas baias científicas. Um argumento lógico, posições ABC e posição D como conclusão, né? ABC são premissas. As premissas te levam a concluir alguma coisa. Então, você precisa, antes de concluir alguma coisa, você não pode ser la garantia sou idiot. Você não pode dizer que o computador é ótimo sem ter premissas para dizer por que o computador é ótimo. Então, você tem diferentes tipos de argumentos, de premissas, que geram essas certezas das suas conclusões, tá? Então, são argumentos dedutivos e indutivos, né? As premissas de um trabalho científico, você pode utilizar argumentos dedutivos ou indutivos. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. O que você conclui? Sócrates é mortal. Indutivos, que são mais complicados de você trabalhar e são menos lógicos, né? A S reduziu a febre de João, a S reduziu a febre de Marcos, de Carlos e de Pedro, ou seja, a S reduz febre de pessoas. Então, você vê como é pouco objetivo esse tipo de premissa argumentativa. Então, quando você pega um texto, você tem que entender o primeiro argumento e o segundo argumento de construção, né? O primeiro argumento está associado à introdução, você tem uma contextualização e uma fundamentação, que são as justificativas para a condução daquele trabalho. E os objetivos concluem a sua primeira fase de argumentação, que é a introdução. A segunda fase argumentativa são materiais e métodos, resultados, discussão e conclusões. Dentro desse caminho, agora a gente entra na estruturação do texto. A estruturação do texto, ele começa, então, pela escolha do trabalho, a base que você quer, a redação do texto, a revisão e o cheque do conteúdo e do estilo a ser proposto, né? Então, você segue desde aqui. Então, começou errado, vai terminar errado, tá? Vamos reavaliar criticamente cada parte do texto, ajustes finais que são realizados,
submeter isso à análise crítica e avalia criticamente esse trabalho. Então, você coloca isso nas normas. Então, como tudo começa, sites de buscas. Nos sites de busca, você tem títulos ou resumos. Nos sites de busca, busquem aqueles sites que eu acabei de citar. A partir dali, vocês vão encontrar títulos através dos keywords que vocês vão utilizar. Leu? Interessou? Faz o download. Interessou? Começa a construir figuras e tabelas. Interessou? Constrói seu texto. Se você for fazer uma construção, primeiro, inicie fazendo apresentações orais. Pode ser para você mesmo, sendo claro. Por quê? Você vai começar o seu texto pelas suas conclusões. Pô, Rafael, como assim eu vou começar os textos pela conclusão? Você só começa a escrever quando você já tem todo o trabalho concluído. Né? Então, significa que você já analisou criticamente os seus resultados, que você já tem resultados, por mais que sejam resultados de revisão, né? E que você já efetivamente pode começar a escrever. Você começa escrevendo pelas conclusões que você tirou daquilo tudo. Né? A partir daí, você redige os seus resultados. Você só coloca resultados que são importantes para a sua conclusão. Ao longo do seu trabalho, você vai ter dezenas de resultados. Nem sempre todos vão ser importantes. E desses resultados importantes, vocês vão pegar apenas as figuras, tabelas ou textos que concluem e sustentam os resultados aplicados à conclusão do trabalho. Redige material e métodos. Depois redige a discussão que valida as conclusões, que são argumentativas, né? Redige a introdução, um resumo e escolha um texto, um título extremamente fiel e compreensível para você atrair a atenção. Então, como que você começa a conclusão? O seu trabalho ele é pautado numa população em que você tirou uma amostra, né, daquela população. Por exemplo, quero fazer um artigo de revisão. Você fez um dado que você extraiu do PubMed artigos com tais palavras-chave do ano tal ao ano tal. Ou você tirou do PubMed dos Scopus, do ano tal ao ano tal. Você tem uma amostra de uma população. Você passa a concluir. Você tem dois tipos de conclusão, ou no passado ou no presente. No presente, ele está projetando o futuro de uma população, ou seja, de todo mundo. Se você concluir no passado, você só reforça a sua própria amostra. Então, é extremamente importante isso. Por quê? A discussão, ela sustenta a razão da sua conclusão. Então, a sua conclusão ela tem que estar extremamente alinhado com a sua amostra. A amostra, que é conclusiva, tem que estar extremamente alinhada com o seu todo, que é o populacional do seu estudo. Bom, quais são as formas que você tem de apresentar os seus resultados? Vamos aqui, de acordo com a ênfase na apresentação. Ou texto, ou tabela, ou figura. Né? Mas, de qualquer forma, quando você vai apresentar, existem regras. A tabela ela tem um título superior e um detalhe para a compreensão que tem que ser autoexplicativo inferior. Né? As variáveis elas precisam ser alinhadas, né, de acordo com o tipo de variável. Existem vários, a gente já citou anteriormente os tipos de variáveis, e aplicado a isso, todo o corpo de objetivos e resultados numéricos, né, estão sempre abaixo, entre as variáveis descritivas e as variáveis numéricas. Figuras. Figuras você tem gráfico, desenho, foto ou esquema. Bom, e como você apresenta agora material e métodos? Você tem um sujeito, que ele é o sujeito da sua investigação, delineamento, como você delineou a amostra desses cadáveres, por exemplo, como você planejou, quais foram os procedimentos metodológicos que você utilizou, utilizou paquímetro, utilizou algum elemento metodológico, né, para condução, e análise de dados, como você coletou aquela análise de dados e qual foi o tipo de interpretação estatística que você utilizou. Então, aqui você vai descrever suficientemente a análise dos dados. E no material e métodos, você tem um delineamento, né? Com e sem interferência, que são as variáveis que você registra, ou as condições de tratamento que você registra, né? O que une essas variáveis é a quantidade de repetições, porque ela não tem interferência. Bom, se você não tem um método validado, valide. Por exemplo, eu quero fazer um estudo com profissionais do Antônio Pedro. Valide o seu questionário antes. Você tem que validar ele, porque se você não valida procedimentos, você não tem o resultado validado. Então, não adianta nada você ter um resultado que ele não passou por um procedimento validado.
tá? Então, as suas conclusões só podem ser validadas se os resultados são validados, se os procedimentos são validados. Bom, dentro disso, você vai descrever na introdução as importantes definições que você quer construir. Então, você começa com a contextualização, que é extremamente amplo, está na base da pirâmide, e você fundamenta a justificativa, ou seja, a construção de leitura, para você construir a conclusão. Essa aqui é a parte de premissa argumentativa e aqui conclusiva da sua introdução. E aí você descreve qual foi o objetivo. Então, você inicia a introdução dependendo da variável que você está utilizando variável efeito ou variável interferente, né? Onde a variável ela é mais importante do que o tempo, né? Ou a variável interferente, onde ela se constrói sobre o tempo. Então, a importância de estudar seus efeitos ou o que eles afetam, né? Por que esperar tal resultado e apresentar o seu objetivo. No resumo, esse aqui é um resumo super convencional e é o que eu adoro, tá? Ele tem introdução, métodos, resultados e discussão, tudo no mesmo ponto. Então, ele tem muitas etapas argumentativas, né? Então, você entra com a conclusão, que é a última etapa, que ela não é, ela é a sequência das suas argumentações de premissa. Então, você tem justificativa e objetivos como introdução, uma frase ou duas frases no máximo, um delineamento, que você precisa ser suficiente, ser o seu objetivo, principais resultados, ou somente o principal resultado e a sua conclusão principal. E existem trabalhos também com resumo criativo, em que você chama a atenção da pessoa a entrar no seu trabalho. Vamos chamar a atenção do leitor, né, no título. Então, ele tem que ser curto, fiel ao conteúdo e compreensível, o mais rápido possível para você chamar a atenção. Então, você tem que ter, nesta base título, o objetivo final da conclusão, né? A problemática, objetivo e conclusão. Então, vamos evitar dados preliminares sobre alguma coisa, noções de anatomia do sistema nervoso, observações sobre resultados. Vamos ser diretos, né? Bom, e aqui a parte textual. Bom, redação, texto científico, é composto por dois elementos essenciais. A redação ela é formada por um conteúdo e a forma do conteúdo, né? Então, seguindo aqui o método lógico de redação científica, a gente tem que ter uma argumentação lógica formada por novidades. Não adianta você ficar construindo texto regular, que não tem uma novidade incluída. As conclusões elas precisam ser teóricas, você precisa ter conclusões sólidas para avançar nas bases empíricas, né? Então, como você valida os seus discursos? São dados informados com conexões lógicas para gerar informações de literatura e gerar as suas conclusões. Então, como é o estilo da redação? Sua conclusão. Isso de maneira bem pragmática, tá? Sempre que possível no presente. Lembra que sua conclusão ela não pode ser no passado, tá? Porque ela tem que referir a uma população e não a uma amostra, tá? Quem é a pessoa? Sempre que possível, eu ou nós, tá? Métodos e resultados, sempre que possível, no passado. Aí sim, porque ele já foi realizado. Você conclui no presente, mas você analisou no passado. Palavras, as mais simples possíveis para gerar a sequência do storytelling. Quanto mais complexo você for, maior a dificuldade para a construção da lógica argumentativa. Demonstrar. Você tem que demonstrar somente o que é importante ao leitor para ele concluir junto com você. Palavras, então, economize. Parágrafos. Não faça um parágrafo de uma única frase, a não ser que você esteja escrevendo um artigo de uma patente, porque o artigo de uma patente ele precisa ser um parágrafo inteiro. Ele precisa ser e ou ponto e vírgula. Então, é o único caso que foge à exceção aqui. Clareza, sem ambiguidades, né? As frases sempre curtas e o foco. Evite sair do foco. Adjetivos sempre objetivos, né? Voz ativa sempre, né? Argumentativos em conjunções, né? E jargões, obviamente, vamos evitar nesse momento. Na construção de um parágrafo, ele precisa ser formado por uma ideia central e ele precisa ter uma fundamentação que compõe uma conclusão daquela frase, para que você possa construir um link entre as ideias. Todo artigo ele precisa ter uma coisa chamada ritmo. Muitas vezes a gente nega artigos científicos de revisões. Eu sou revisor de algumas revistas científicas, o professor Cavazoli também é. Muitos a gente tem que negar por conta de ritmo, né? Não tem o ritmo de linguagem, né?
Então, conjunções, sinônimos, palavras iguais e outras estruturas gramaticais precisam gerar esse link entre as ideias. Como se conclui um trabalho, né? Concluir-se ou concluo, né? Sugere que qualquer um concluirá a mesma coisa. Se você conclui, criadores da conclusão que pode ser aceita ou não, você gera um trabalho de continuidade. Quando você sugere conclui-se, você está gerando um equívoco filosófico, né? Dentro da argumentação. Coerente com a lógica é você gerar concluo. Por isso se utiliza a primeira palavra, a primeira pessoa. Eu concluo, nós concluímos. Tá? Dentro de frases você precisa diferenciar o que é provar do que é corroborar. Então, quando você prova, necessita que não ocorram casos falseadores. Quando você corrobora, permanece válida aquela informação que não foi negada. Tá? Então, eu corroborando com tal trabalho, você prefere sempre gerar as suas conclusões, tá? A verdade científica ela é provisória, e a gente está vendo isso constantemente, né? O seu trabalho ele pode ser em algum momento contestado, e isso faz parte da ciência, e a ciência ela é gerada por isso mesmo. A ciência é a arte da gente criticar, gerar informações e criticar, gerar informações que sejam contínuas. Tá? Então, dentro desse contexto científico, quais são as prioridades do leitor? São textos curtos. Na construção de frases, elimine prolixidades. Né? Então, quando você tem um quadro que diferencia a qualidade do texto da clareza do texto, você tem que ter uma homogeneidade. Então, quando você define, esta não é de forma alguma o caso, não é isso, pronto. It's well established that the onset of inflammation provokes. The onset of inflammation provokes. A crise climática provocou aumento do número de discussões. Beleza, a crise climática aumentou o número de discussões, então você está se tornando cada vez mais objetivo e claro. Tá? Quando você utiliza conectivos, existem vários tipos de conectivos, não citem apenas um. Por exemplo, as pessoas utilizam extremamente o however. Fujam dele, contudo, embora, é uma das etapas. Então, vamos lá, embora, contudo, vamos para várias. Uma vez que, visto que, nesse caso, enquanto, à medida que, vamos frequentar outros tipos de conectivos para esse storytelling. Tá? João foi morto pela explosão. Eu tenho um causa e efeito. Né? Ele foi morto por alguma coisa. Né? Então, quando eu construo o efeito, repare o que eu posso fazer. A explosão matou João. Eu fui muito mais direto, eu fui objetivo. Tá? Então, eu utilizei ordem direta na minha frase. Tá? Eu sou muito mais dedicado quando eu utilizo ordem direta, muito mais conclusivo. O efeito e a causa, eles têm que ter essa sequência direta. Bom, estilo científico de pontuação, né? Quando você utiliza vírgula, uma pausa pequena, né, para deixar os elementos intercalados, ou ponto e vírgula que utiliza uma pausa maior entre eles, representa um fundamento maior, ou ponto final representa a máxima da voz. Né? Bom, material e métodos, né, métodos e resultados para pontuação. Então, para pesquisa concluída, pretérito, né? Para pesquisa em fase de projeto, futuro. Né? Então, depende da fase com que você está trabalhando o seu trabalho científico. Os tempos verbais, né, para introdução e discussão, prefiram passado, né? E gerem conhecimento a partir do passado, com a ênfase no que é aceito hoje, ou seja, o presente. Então, toda a sua construção científica é pautada em argumentações do passado e do presente. Repare aqui como você vai fazer isso. Silva 2005 mostrou que X reduziu Y. Né? Isso aqui está na ênfase do passado. O exemplo que você tem para gerar no presente, X reduziu Y, de acordo com Silva 2005. Então, esse tipo de construção ele é muito mais objetiva. Escreva como se estivesse conversando com o leitor hipotético, tá? De maneira bem objetiva. Como você constrói as citações. Texto original e citação indireta, né? São elementos confiáveis quando você cita um texto original. Por exemplo, você leu Silva et al. E ele citou outra pessoa. Quando você cita essa outra pessoa, ao invés de citar o Silva et al.,
você está gerando uma citação indireta, você diminui a credibilidade do seu trabalho. Tá? Por exemplo, citação direta. Aqui eu concluo que A é maior que B. Smith, 1965, mostrou que A é maior que B. Então, você tem uma citação direta. Citação indireta. Dado que A é maior que B, Smith, 1965, dentro de Fraser, 2009, isso é uma referência indireta, cruzada. Então, é o que você tem que evitar. Tá? Então, evitem citações indiretas. Silva, 2009, mostrou que a agressão depende de níveis hormonais. Ou, Silva, 2009, a agressão depende de níveis hormonais. Repare como você começou a frase, bem prolixo. Seja direto, a agressão depende de níveis hormonais. Ele já definiu. Tá? Então, ele já definiu isso. Qual o melhor formato, então, de se trabalhar? A agressão depende de níveis hormonais. Silva, 2009. Esse efeito depende da época. Silva, 2009, mostrou que a agressão depende de níveis hormonais. Ou a agressão depende de níveis hormonais. O efeito na variação depende do ano. No verão, a ação normal na agressão é muito mais intensa. A agressão depende dos níveis hormonais. Silva, 2009. Esse autor relata esse efeito depende da época do ano. Então, reparem que esse tipo de citação é muito mais direta e muito mais sólida. O que não inclui em citações informações provenientes de estudo próprio. Por exemplo, eu concluo a partir de estudo prévio isso, isso e isso. Ou, pelo menos, deixa claro, porque isso é senso comum. Tá? Ou o que inclui informações que não sejam de domínio público, informações cujo conhecimento precisa dessa base empírica essencial que você está gerando e máximas, né, que você está trazendo. Qual o melhor formato? Então, outros estudos documentaram que estudantes sentam perto de quadros normalmente têm uma performance escolar melhor e menos falhas. Outros estudos demonstraram que estudantes que sentam perto de quadros normalmente têm uma performance melhor, né, e menos faltas, além de participar de atividades ativamente nas aulas. Reparem como você está fundamentando melhor e você dividiu até para o leitor descobrir a sua fonte. Bom, depois de um tempo, você precisa esquecer o texto e dar liberdade para ele respirar. Tá? Então, estabeleça um prazo para que isso tudo respire, para que você volte a olhar, observe a forma e o conteúdo dele de novo. Peça ajuda do seu colega, né? Peça ajuda de outras turmas ou de outros colaboradores, né? Colegas inteligentes e críticos. Evite aqueles bajuladores. Poxa, que legal, seu trabalho, achei o máximo. Pessoas que respeitam o seu tempo. Se você falou uma semana, poxa, uma semana. Pessoas com igual ou maior capacidade que você. Tá? Avalie também a ajuda. Aceite somente aquilo que for necessário. Procure entender a cada crítica que for dada e valorize o tempo que eles tiveram para se dedicar a você. Avalie isso tudo com bons olhos e parabéns, você está no caminho de terminar o seu trabalho científico. Isso aqui já tem mais a ver com o artigo científico em si. Eu vou passar, tá? Bom, e obrigada não, é obrigado. Perdão aí, pessoal. Desculpa aí se eu passei um pouquinho do tempo.